Uma alegria enorme retornar a esta casa. Já considero minha, viu, Romana? Já me sinto em casa. Falar que eu venho aqui é como se eu viesse à minha casa mesmo. Um ambiente de paz, de aconchego, de acolhimento enorme que nós encontramos aqui, e isso faz muito bem para as nossas almas, para o nosso coração. Quando a Romana me convidou, eu imediatamente aceitei, mas depois eu penso no tema. Depois eu penso no que eu vou falar. E aí, olhando nas minhas coisas, eu achei algumas coisas interessantes sobre o Evangelho, essa boa nova que Jesus trouxe para nós, que é a história do Pai, trazida por Jesus. Então, os ensinamentos do Pai, que Ele veio demonstrar para nós a grande lei do amor. Ele não veio ensinar outra coisa para nós que não fosse amar. Amar em todos os sentidos, incondicionalmente. E aí eu achei nos meus guardados essa foto. Essa é a foto da casa de Maria, lá em Éfeso. É uma foto de um amigo carinhosamente que esteve por lá, tirou e me deu a foto. Eu guardo ela com muito carinho, ela é o meu papel de parede, porque Maria é um grande exemplo de amor. Maria é um grande exemplo de acolhimento, de aconchego, de resignação à vontade de Deus, de pessoa que soube entender a fala do seu filho, aceitá-lo como ele era e aceitar a vontade de Deus com todo o sofrimento que nós acabamos do mundo cristão de relembrar no último final de semana. Mas acho que a grande lição que Jesus deixou para nós é que a morte não existe. A imortalidade do Espírito, a certeza de que continuamos vivos, estejamos aqui ou estejamos no plano espiritual. A lição grandiosa que Jesus deixou com a sua morte foi: a morte não existe. Cá estamos nós vendo, ouvindo, estudando, relembrando passagens que tanto fazem bem e que muitas vezes nós, quando nos deparamos com uma página do Evangelho, nós falamos: nossa, mas parece que eu já vi isso em algum lugar. É a primeira vez que a gente está lendo e parece tão familiar para nós. Por quê? Porque nós já vimos, nós já estudamos, quando no plano espiritual. E agora nós estamos relembrando os ensinamentos de Jesus. E eu trouxe uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 17, item 3, que fala do homem de bem. Nesse capítulo, Kardec comemora ou fala a respeito dessa fala de Jesus: sejam perfeitos como vosso Pai Celestial é feito. Aí a gente já começa um parêntese. Será que a gente vai conseguir ser igual a Deus na sua perfeição? Óbvio que não. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Mas Ele é Deus. Mas nós podemos nos igualar a Ele na expressão do seu amor. É essa perfeição que Jesus se refere, nos tornarmos homens e mulheres de bem, pessoas que praticam e seguem a doutrina do Cristo, que é a doutrina do Pai. E aí, Kardec escreve assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade na sua maior pureza. Por que Kardec escreve isso? Porque assim como nós precisamos do ar para que o nosso corpo sobreviva, sem ar e sem água, o corpo humano perece. Ele precisa do ar e da água. Então o espírito, para continuar, para evoluir,
ele precisa se alimentar. E o alimento do Espírito é a caridade. O alimento da alma é a caridade. E mais do que a caridade material que nós fazemos, como obrigação que nós temos de sermos fraternos e solidários, né? Mas acima dessa caridade é a caridade espiritual, é a caridade moral, é aquela que nós não precisamos ter nada no bolso para realizar, apenas boa vontade e amor nos nossos corações. Porque a nossa vida, ela é rápida aqui na Terra. A nossa estadia, eu falo que é um pernoite, né? O tempo que nós ficamos na Terra é um pernoite. É um tempo curtíssimo para o nosso espírito. Porque o que são 80, 70, 60, 100 anos diante da eternidade? 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos de existência do Espírito. 100 anos não é nada. É um pernoite. Então nós estamos pernoitando aqui na Terra. Mas que esse pernoite possa ser proveitoso para o nosso espírito. Porque eu comparo a nossa existência, tá, a um trem-bala. Rapidinho, a gente nasce, é um bebê lindo, rechonchudo, todo mundo quer pegar no colo, que coisa mais linda. Nossa, passa alguns meses, como já cresceu esse menino, daqui a alguns meses, nossa, já está andando. Mais algum tempo, nossa, já está aborrecente. Daqui a pouco, estamos de cabelo branco. E assim, ó, no estalo de Deus. Parece que foi ontem que eu tinha 20 anos. Eu estou com quase 60. Nem vi passar. Às vezes as pessoas me perguntam, quando você tem, eu paro, penso, faço a conta, porque eu não me sinto. A gente não tem isso tudo, mas eu tenho isso tudo. As articulações já estão me avisando que eu tenho isso tudo, né? Porque começa a doer. Mas isso faz parte do processo, só que passa muito rápido, então prepara mesmo. E daqui a pouco nós vamos ter que descer na próxima estação. E aí, o que é que a gente vai levar? Então, quando eu vi essa imagem, eu me lembrei de uma música conhecida de todos, né? Não sei, não lembro o nome da cantora, eu sei que o primeiro nome é Ana, que eu guardei que é o nome da minha avó, mas ela foi muito feliz e muito inspirada quando ela escreveu essa música, porque ela fala de valores espirituais, de valores muito espirituais, né? E a música chama Trembalo, inclusive. E ela começa dizendo assim: não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, né? E aí a gente vai lá no Evangelho e vai ver o que o homem de bem, qual é a característica dele. E a primeira característica que ele coloca é a característica da compaixão, que é colocar-se no lugar do outro, na relação interpessoal, com consideração, com identificação, com diálogo. Ou seja, na aceitação do outro como ele é. Então, o homem de bem tem compaixão. Ele aceita o outro como ele é. Ele não quer ter todas as pessoas para si como dono, mas ele quer ter todas as pessoas próximas de si como companheiros de jornada. Olha que coisa interessante, quando a gente ouve a música e não medita e não pensa naquilo que foi escrito, que é uma mensagem viva de evangelho para os nossos dias. E aí ele continua assim, a música continua assim: é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. E aí a gente vai lá no evangelho e está escrito assim: o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Isso é confiança. Isso é confiança. Confiar na providência divina. Saber que em algum lugar
alguém zela por nós. E aí a gente se lembra de Jesus, quando ele, na última ceia, um pouco antes, olha para os seus discípulos e fala assim: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei, estarei convosco até o fim dos tempos. Eu vou para o Pai e vou lhes enviar outro Consolador, que ficará convosco até o fim. E aí nós temos essa doutrina bendita, o Consolador prometido por Jesus. Porque Jesus fala que o Consolador prometido iria nos esclarecer e falar das coisas que ele não podia falar naquele momento, que a humanidade não tinha condições intelectuais ou instrução para compreender, porque as poucas coisas que ele falou do Espírito já gerou muita confusão entre os povos daquela época. E nós ainda não compreendemos na sua totalidade. Quando ouvimos ele falar das coisas reais do Espírito, né? Então, saber que tem alguém que zela por nós, que cuida de nós, e nas nossas horas difíceis, se nós tivermos sensibilidade, nós vamos sentir a presença da espiritualidade amiga nos envolver. Nós vamos sentir a presença de Jesus do nosso lado. Porque nas nossas horas mais difíceis, meus irmãos, Ele nos carrega. A gente sente que é amparado por Ele. A gente sente que tem força, que a gente fala assim: eu não sei de onde eu tirei força para passar por essa situação. Aí a gente para e pensa: não, eu sei de onde veio a força. Daquele amigo que zela por mim. E zela por cada um de nós que aqui estamos, né? E aí ele continua: é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. Lá no Evangelho está escrito assim, que o homem de bem pensa nos outros antes de pensar em si e encontra satisfação nos serviços que presta. Isso é solidariedade. Então, o homem de bem, ele é solidário. Ele pensa mais em ajudar do que em ser ajudado. Ele compreende que é dando que a gente recebe. Que a corrente do bem só funciona se todos os elos estiverem unidos no único propósito de servir uns aos outros. Como o próprio Francisco de Assis falou, é dando que a gente recebe, é perdoando que a gente é perdoado. É uma reciprocidade. A vida é recíproca. Tudo que nós damos para a vida nos devolve em dobro. Porque é a força da ira somada com a força da nova. Isso é física. Então a gente manda o bem e recebe o bem em dobro. O bem que foi, mas o bem que voltou, acrescido da gratidão. Do amor que alguém nos envolve, porque nós fizemos o bem. Então esse é o homem de bem. E aí a música continua falando assim: é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Né? O que é dançar na chuva de vida que cai sobre nós? O Evangelho fala assim: é ser bom, humano, benevolente para todos, sem distinção de raças ou de crenças. Ou seja, aceitarmos a fraternidade universal. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Estamos em posições diferentes, necessárias ao trabalho de burilamento do nosso espírito. Como a lição que a nossa irmã deu hoje. Né? Às vezes a gente encontra na nossa existência pessoas doentes, né? O subalterno relapso, o chefe opressor, o companheiro rebelde.
né? O irmão agressivo, pessoas difíceis que são colocadas no nosso caminho com o único intuito que a gente aprenda a ser bom, humano, benevolente para com todos. Então, essas pessoas eu costumo chamar de os professores nossos de cada dia, porque eles estão ali para nos ensinar e não para nos irritar. Então, por que a gente se irrita com eles? Porque a gente ainda não é o homem de bem. A gente ainda não vê com os olhos do Cristo. Não busca no outro a melhor parte que o outro tem para nós, né? E aí a música continua assim: é saber se sentir finito no universo tão vasto e bonito. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação? Tornar-nos felizes e perfeitos. Mas para isso a gente vai passar pelas dificuldades da vida, diz a espiritualidade, como expiação ou como prova. E ele termina, a espiritualidade termina essa resposta assim, a resposta mais longa do Livro dos Espíritos, uma das maiores. Termina assim: visa ainda outro fim, o da encarnação, a de nos colocar em condição de suportar a parte que nos cabe na obra da criação. Ou seja, nós precisamos nos sentir parte desse universo, desse mundão de meu Deus ao qual nós estamos inseridos. O que acontece aqui, o que acontece do outro lado do planeta, o que acontece na Lua, importa para nós, porque nós pertencemos a este universo. Somos fraternidade universal. E lá no Evangelho está escrito assim: o homem de bem sente-se em comunhão com o Criador e procura realizar a parte que lhe cabe na obra da criação. Isso se chama fé. Fé. O homem de bem tem fé. E às vezes é difícil a gente ter fé quando todas as dificuldades parecem que batem tudo de uma vez à nossa porta. Quando parece que está tudo calmo, aí começa as tempestades, começa os trovão, os relâmpagos, né? as ventanias, começa a derrubar as coisas, aí você começa a ter problema, começa a ter dificuldade, e em todos os aspectos a gente fala: meu Deus, o que está acontecendo? Isso se chama testemunho da fé, porque é nessas horas complicadas, atribuladas, que nós podemos manter a nossa fé na providência divina. Fé de quem está no comando deste planeta chama-se Jesus de Nazaré. Com um comandante desse, não tem jeito de errado. Ele acalma o mar, ele para o vento e a tempestade. Como que vai dar errado? Ele vai parar a tempestade da nossa vida também, no tempo de Deus. Quando nós tivermos aprendido as lições que as tempestades nos trazem. Sejam elas testemunhos de amor, testemunhos de evangelho, testemunhar a vivência com Cristo. Quando a gente tiver uma situação muito difícil, a gente pode parar e falar assim: bom, o que será que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Se a gente parar para refletir no que Jesus faria, nossa posição muda completamente. Nós mudamos de opinião, nós mudamos de atitude, porque nós passamos a tentar enxergar com o olhar de Jesus. E o olhar dele era bom, era enérgico, não aceitava, não convivia com coisas erradas, mas ao mesmo tempo
não maltratava aquele que errou. Ele não aplaudia, mas ele não maltratava. Pelo contrário, ele falava assim: vá e não peques mais. Ele aconselhava para que a pessoa pudesse mudar de vida, mudar de caminho, mudar de história. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Olha que coisa linda. Por quê? O nome disso é perseverança. O homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Assim como a nossa borboletinha aqui passou por uma série de fases de solidão, né, de fazer força para sair do casulo, para que as suas asas ficassem fortes, né, de ter o casulo derrubado, de sofrer dor para que aquela casca se quebre, para enfim sair uma borboleta linda. Assim é o nosso espírito. O nosso casulo chama corpo físico. O nosso espírito está momentaneamente preso dentro de um casulo. E esse casulo está apanhando. Esse casulo está sendo quebrado. Mas é nesse casulo que nós estamos sendo fortalecidos, transformando o nosso espírito em espíritos fortes, em espíritos lutadores, em espíritos que sabem o valor da vida. E aí Paulo fala assim: aquele que perseverar até o fim estará salvo. Porque aquele que perseverar até o fim vai sair daqui um espírito iluminado, como a borboleta, prestes a voar, pronto para voar, para alçar voos para planos melhores, para planos mais felizes, ou para continuar aqui e trabalhar para que a Terra se torne um mundo mais feliz, trazendo todo esse aprendizado de energia e de amor. É acreditar, é perseverar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. Qual que é a graça da gente chegar no topo e se sentir só? Qual que é a graça da gente ter uma grande conquista material e depois descobrir que aquilo não nos faz feliz? Que apesar de toda a conquista, nós sentimos vazios, nos sentimos insatisfeitos. Por quê? Se a gente consegue às vezes aquilo que a gente mais queria, porque o material é o progresso que nós precisamos fazer na Terra, mas isso não é o que nos preenche. O que enche o nosso coração e os nossos olhos de alegria e de felicidade é a alegria e a felicidade que nós depositamos nos corações dos nossos irmãos. Isso sim enche o nosso coração, nos dá satisfação, nos deixa plenos, porque isso é o amor de Deus nas nossas vidas. Quando Jesus fala: tudo aquilo que fizeste a um desses meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, cada vez que nós fazemos isso, nós trazemos Jesus um pouco mais para dentro de nós, para perto de nós. Então, o homem de bem não se envaidece por riquezas, por vantagens pessoais, porque ele sabe que tudo isso é empréstimo de Deus na nossa vida. Isso é humildade. O homem de bem é humilde, porque ele sabe que tudo o que nós temos é passageiro. Se nós fecharmos os nossos olhos agora e pensarmos em tudo que nós temos dentro da nossa casa, tudo que
nós compramos, tudo, a roupa bonita que nós compramos, tudo. E a gente parar por um segundo e falar: o que é que eu vou levar comigo para o plano espiritual? Nada. Nada do que nós tivermos irá conosco. A única coisa que nós vamos levar conosco é a prece sincera, a gratidão sincera daqueles a quem nós tivermos realmente conquistado o coração. Então, nosso trabalho na terra é para conquistarmos corações, conquistarmos almas que se tornem afins da nossa, aumentando a nossa família universal, porque são essas orações que nos auxiliarão a passar pelos planos mais inferiores e alcançarmos as colônias de regeneração e recuperação do plano espiritual, sem maiores intempéries. Aí eu fico perguntando: quem será que vai rezar para mim? Meu marido disse que ele vai rezar. Eu acho que eu vou ser uma boa esposa, né? Mas assim, é sério, porque é muito difícil ser boa esposa. Não é fácil, não. Ser boa esposa é complicado, porque o marido é complicado também. Porque nós somos complicados. Nós, seres humanos, somos complicados. O casal casa, né? Vai lá, faz os votos, tal, bonitinho, ok. Chegou em casa, pronto, agora quem manda sou eu. Ponto. Aí começa a briga. Um gosta de A, o outro gosta de B. Um quer azul, o outro quer rosa. Um quer vermelho, o outro quer preto. Um torce para o Palmeiras, o outro torce para o Corinthians. Pronto. Já começou essa confusão. Um gosta da escova virada para a direita, o outro gosta para a esquerda. Uma aperta a pasta no meio, a outra aperta em cima. Já começou a confusão. Então, a convivência precisa ser recheada de renúncia de ambos os lados, para que se construa uma nova história, um novo momento, uma nova parceria. Mas para isso a gente precisa ser humilde, precisa aceitar o outro como ele é, sem querer consertar o outro, sem querer modificar o outro, aceitar tal qual ele é, ou ela é, né? É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Por quê? O que nos fortalece é a caminhada, é o aprendizado de cada dia, é a luta de cada minuto, né? Encararmos as vicissitudes, tá? Com alegria, sem murmurar, sem entender que tudo que nos acontece são provas ou expiações. Por quê? Lá no plano espiritual, a gente se matricula na escola. Sabia que lá tem um monte de escola? Uma é a escola da paciência, a outra é a escola da tolerância, a outra é a escola da indulgência. Aí a gente renasce, esquece que passou por lá. Só que a gente aceitou a prova. Se a gente entrou na escola da paciência, o que vai acontecer com a gente? Um monte de situação que vai testar a nossa paciência. Como quando a gente vai na escola, aprende a lição, no final do bimestre, o professor fala assim: hora da avaliação dessa área, vamos fazer a provinha? Todo mundo torce o nariz. Na vida a gente faz a mesma coisa. Quando a gente é entendido que já está apto a fazer a prova, a espiritualidade manda a dificuldade. O que a gente faz? Torce o nariz. Por que eu tenho que passar por isso? Aí a gente fala assim: o raio não cai duas vezes na mesma cabeça, cai sim. Você vai passar por todas as lições que você vai repetir todas, até aprender a lição. Se não aprender a amar agora, vai aprender mais para frente. Se não aprender mais para frente, vai de novo. E vai repetindo as lições. Até aprender.
Então, quando algo nos acontecer, você fala de novo, pensa, Senhor, o que foi que eu não aprendi da outra vez? O que eu deixei de aprender que eu estou passando por isso de novo? Aí a gente começa a mudar. Olha, eu não quero passar por isso de novo. Foi isso que eu não aprendi, então deixa eu tentar fazer diferente para não ter que passar de novo toda a dificuldade. Né? É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos conosco em todas as ocasiões. Ou seja, o homem de bem, ele não esquece que em todas as circunstâncias ele precisa usar como guia a caridade, colocar-se no lugar do outro, ajudar, angariar amigos. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não pode ter tudo. Né? A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Não teria graça. A gente não teria por que lutar. A gente não teria um sonho para realizar. Então, não ter tudo é bênção de Deus, que nos dá a oportunidade de desenvolver a nossa criatividade, tá? A nossa capacidade de liderança, de organizar pessoas para um bem comum. Né? Eu estou vendo que vocês estão quase terminando a construção aqui. Né? Vocês estão fazendo isso na base da solidariedade. Um ajudando o outro como pode, naquilo que pode. Né? É essa a lição do Evangelho, que a gente faça o que a gente pode fazer, né? Mas que acima de tudo a gente possa entender também as fraquezas alheias. Porque o homem de bem, ele entende as fraquezas alheias, porque ele também sabe que ele erra, né? Que ele não é perfeito. Isso chama indulgência. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão e esquecimento das ofensas. Então, ser indulgente é ser capaz de entender que não se é perfeito, que nós também podemos errar, mas que nós temos obrigação de ajudar o outro na sua dificuldade. E eu me lembro de uma história do Dr. Bezerra. Certa feita, sentado lá com um amigo, conversando, um amigo chegou à polícia, conversou com o dono da casa, e o dono da casa, até para se afirmar, contou a história para o Bezerra, que esse funcionário, inadvertidamente, né, mexendo nas coisas dele, resolveu limpar uma arma e quase o matou. E aí ele mandou prender o rapaz por irresponsabilidade. E vira para o Bezerra e disse: você não acha que eu estou certo? O Bezerra disse: está lá, está certo. Você tem o direito de fazer isso, desde que você nunca mais erre. A pessoa parou, aquilo caiu assim, uma machadada na cabeça dele, ele errava muito. Aí ele olhou para o policial e falou assim: pode ir embora. Restituiu o emprego para o moço. Eu já tinha mandado ele embora também. E o cara tinha família para sustentar. Ou seja, nós podemos criticar o outro, desde que a gente não erre. Nunca mais. É tempo demais, né? Nunca mais a gente errar. Então vamos praticar um pouco mais a indulgência nas nossas vidas. Isso melhora os relacionamentos. E aí coloca assim: por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para mim. Então a gente para de se lamentar e começa a agradecer a vida que Deus nos deu. Porque a gente passa a aproveitar todas as ocasiões para fazer ressaltar o que é proveitoso nos outros, e a gente escolhe ser feliz e não ter razão. Isso é vontade. Né? Então a gente pensa que o dinheiro não compra tudo, e não compra mesmo, porque ele não é capaz de comprar a nossa alegria, não é capaz de comprar o nosso sorriso. Né? Então, não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, é sobre cada momento
sorriso a se compartilhar. Isso é o que importa na nossa vida. Então, o homem de bem, ele respeita nos outros as convicções sinceras, ele não tenta convencê-lo, ele não tenta mudá-lo, ele aprende a conviver, ele aprende a estar com o outro, a vivenciar com o outro a existência que Deus lhe deu. Também não é sobre correr contra o tempo, para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. E a gente, na espiritualidade, só vai ter um único remorso: a consciência do tempo perdido. Porque momento igual a este, não teremos mais. Teremos outros momentos, mas igual a este, só esse. Então, hoje, agora, é o momento mais precioso que nós temos para fazermos e sermos melhores. Então, a gente pode e deve misturar doses abundantes de caridade e de amor ao próximo. Então, o homem de bem não perde nenhuma oportunidade de amar. E ela continua assim: segura teu filho no colo. Quantas vezes pais e mães delegam esse presente que é carregar um filho no colo para as babás, para as professoras, para as tias da creche, para os vizinhos, para as avós, porque não tem tempo. Daí eles crescem e não querem mais o colo. Vão viver as suas próprias experiências. E aí muitos têm a síndrome do ninho vazio. Ai, meu ninho está vazio. Lógico, você esvaziou ele. Você, na pressa, com a correria, deixou o ninho ficar vazio. Porque quando a gente carrega no colo o filho, ele é filho para sempre. E vai querer sempre voltar para o ninho, para ficar no colo de novo. E aí o Evangelho fala assim: que fizer do filho que foi confiado à vossa guarda. Essa é a única pergunta que será feita aos pais. Que fizestes do filho que foi confiado à vossa guarda. Porque o filho não é nosso. O filho é de Deus. Está confiado à nossa guarda. E quem confia a guarda de alguma coisa quer que a gente faça o quê? Que a gente cuide direito. Que a gente desenvolva adequadamente. Que a gente dê valores espirituais e morais para que aquele espírito possa se situar na vida. Essa é a missão do pai e da mãe, ou de quem quer que crie. Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. E muitas vezes, quando a gente resolve abraçar eles já não estão mais aqui. Tem até uma tabela muito interessante que fala que assim, quando a gente tem 5 anos, o pai é um herói. Quando a gente está lá com uns 10, 15 anos, os pais são caretas. Quando a gente está na faixa dos 20, 25, estão ultrapassados, estão ficando caduco. Dos 30 aos 40, a gente começa a falar que eles estão atrapalhando. Está na hora de ir vazio. Quando está com 40 anos, que a gente começa a passar as grandes dificuldades, a gente fala: nossa, meu pai não sabe. Me dava tanto conselho bom e eu não escutava. E aí assim a gente vai começando a compreender o pai. Agora eu entendo algumas coisas, meus pais sabiam muita coisa, meus pais tinham muita compreensão. Depois dos 50, a gente fala assim: meus pais eram verdadeiros sábios. Pena que eles não estão mais aqui. Porque na grande maioria de nós, depois dos 50 anos, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, já foram. Então a gente tem que sorrir e abraçar eles enquanto eles estão aqui. Por isso que o mandamento do pai e da mãe é o único que tem uma promessa de Moisés: honrar pai e mãe para que herdes a terra que o Senhor teu Deus te dará. É o único mandamento que tem uma promessa. Todos os outros mandamentos não têm promessa. Então, honrar pai e mãe é juntar respeito, atenção,
submissão, condescendência, exercitar bondade, indulgência e perdão, antes que sejam apenas uma saudade que ficou na nossa vida. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Daqui a pouco, nós estaremos na estação, prontos para descer de volta o plano espiritual. E o que ficou? O amor que a gente deixou. E o que vamos levar? O amor que tivermos construído enquanto estivermos nesse tempo. Então eu finalizo aqui as minhas palavras. E eu trouxe a música, para quem não conhece a música, poder ouvir na voz de uma criança que canta, né? Uma música que é muito bonita pela letra e mais bonita ainda pela música. Que Jesus envolva os nossos corações e que a gente, nessa grande viagem chamada vida, seja mais que um passageiro. E lembre que daqui a pouco estaremos de partida e que possamos trabalhar para conquistar cada vez mais o amor no coração daqueles que já rodeiam e viajam conosco. Muita paz.